Olá, Tátila Orlando. Pronto, Orlando já está conectando. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre dependência amorosa. Olá! Ah, que delícia, o gorrinho! Tá muito frio aqui, minha amiga. Aqui no Rio tá 18, a gente está congelando, né? Tá no Então, aqui tá um inverno pouquinho polar, menos. imagino. Obrigada por aceitar o Imagina. convite. Vamos bater esse papo com o famoso professor Orlando, né? Orlando é psicólogo, terapeuta racional e emotivo comportamental, professor de psicologia na USP e dedicou esse tempinho para bater um papo com a gente, né? Isso aí. Então, vamos lá. Lembrando que se vocês quiserem falar, fazer alguma pergunta, é só colocar no chat. E eu vou lendo para você enquanto eu te faço outras perguntas para a gente falar sobre o tema. Mas todo mundo que eu estou convidando aqui, eu estou abrindo a live pedindo para falar um pouquinho de como é que foi o contato com a Trek, né? Porque depois que a gente começou a falar sobre terapia racional, emotiva, comportamental, a gente começou a encontrar um monte de gente espalhada no Brasil já trabalhando com Trek. Tátila está falando aqui que Ainda bem. faltou colocar no seu currículo que você é um amigo super fofo. Ai, mas ela é maravilhosa, né? Com uma amiga igual ela, a gente não podia ser diferente. Um beijo. Mas fale, como é que foi seu primeiro contato com a Trek? Como é que surgiu? Por que você se interessou em trabalhar com essa abordagem? Então, né, Má, eu acho que o contato com a Trek foi uma história bem interessante, né? Eu não sei você, mas às vezes conversando com alguns colegas, eu percebo que o contato também foi um pouquinho parecido, né? Na verdade, o meu contato ele se iniciou quando eu fiz a minha pós-graduação, né, com a doutora Marilda. E eu lembro que na graduação lá tinha algo assim, vocês vão falar de track, né? Vão ouvir falar de track. E eu ficava pensando, que diacho é essa track? Porque na minha graduação, eu nunca ouvi falar de track, eu só tinha ouvido falar de TCC de Beck. Uhum. Então era uma coisa para mim, assim, totalmente, né, fora da caixinha. Eu falei, o que que é isso? Então, os primeiros contatos com a track, eu fui conhecer, né, o Albert Ellis, especificamente na pós. E eu tinha aquela sensação, falava, nossa, eu quero conhecer ainda mais esse cara. Porque as minhas supervisoras, né, tanto a Célia, você conhece a Uhum. Célia, né? A Célia me falava muito do Ellis, eu ficava enfeitiçado por aquilo. E na época, eu acho que o primeiro curso de track, né, de primary, quem trouxe foi a doutora Marilda em Campinas. E eu lembro que todo mundo estava fazendo aquele curso, eu ficava só no desejo e não conseguia, né, por questão de organização. Quando eu descobri, já tinha acontecido todas as inscrições, porque tem limite de vagas para o curso, como Sim. você sabe. Então, os meus primeiros contatos com a Trek foram esses. E eu lembro da série falando muito do Ellis, né? Então, aquilo me fazia encantar cada vez mais por aquele modelo de teoria, aquele modelo de terapia. Uhum. E esse interesse foi cada vez mais aumentando até que eu fiz o curso, né? O Primary, Celeste. Aí foi paixão de vez, né, Má? Não preciso nem dizer, né? A Sim, hora que a sim. Celeste entra, pronto, já ganhou o coração. E Tinha aí uma foi uma, Celeste no meio do caminho, então. E foi uma uma paixão, Célia. a Celeste finalizou, entende? Eu não digo, foi uma relação assim de amor quase patológico, já que a gente vai falar de dependência É, amorosa, né? legal, legal. Eu acho que todo mundo que está aqui, né, passou por uma Célia, passou por uma Celeste, né, de alguma forma. A Trek, eu escuto muito isso. Tem pessoas que falam de Trek, falam com muito amor, né, muita paixão, né. E bacana, legal ouvir isso de você. E a gente combinou o tema dessa live justamente porque você tem um capítulo no livro, né, da doutora Sim. Marilda com a Tátila e a Gabriela sobre dependência amorosa. Como é que surgiu esse tema para você? Então, esse tema,
assim, você pensando no próprio livro, né, Mar? E é Uhum. uma coisa, eu não sei você, né, outros colegas terapeutas, como é isso. Mas hoje, eu pensando até no meu quadro de pacientes, eu digo que 90% do meu quadro de pacientes tem temáticas de dependência amorosa, de relacionamentos abusivos, né? Uhum. Então é um tema assim que eu me familiarizo muito, eu gosto muito de ler sobre ele, né? Uhum. Pesquisar sobre ele. E a dependência amorosa, até eu estava conversando na época e conversei perguntando para a Tátila, né, como que foi a ideia desse tema. Ele surge, porque quando a gente foi pensado o livro propriamente dito, ele foi pensado nas emoções não saudáveis, né, com as ideias e Uhum. as crenças irracionais. E aí, quando surgiu assim, como que a gente vai trazer a ideia dos ciúmes, né? Os ciúmes não Uhum. saudável, os ciúmes patológico. E aí surgiu o tema de dependência amorosa, né? Então, basicamente, para a temática do livro, foi dessa maneira como esse tema surge. Mas é um Uhum. tema muito comum. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação que tem pouco material assim publicado propriamente dito desse tema, né? Uhum. Mas se você olha, quando a gente vai pesquisar toda a história, isso eu falo muito para os meus alunos, né? A história da Trek, a história do próprio Albert Ellis é em relação a relacionamentos, né? Sim. O próprio Ellis, ele fala, quando eu desenvolvo a técnica, eu coloco ela em prática em mim mesmo. E o Ellis, ele desenvolve essa técnica quando ele vai tentar fazer o ataque à vergonha num banco de praça, que ele vai tentar conversar com outras mulheres e ele vai tentando Uhum. perder essa vergonha. Óbvio que não era uma dependência amorosa, mas aí começa A ainda mais temática. né, o interesse dele em pensar na terapia racional para a época, e pesquisar sobre relacionamentos, né? Sim. Relacionamentos familiares, tanto que o Ellis tem publicações maravilhosas sobre o tema. Desde os conceitos que a gente vai vendo da década de 50, 60 e 70, o que ele tem publicado de relacionamentos amorosos, que era um dos temas mais comuns na vida dele. Tanto que colegas e amigos, né, particulares, buscavam o próprio Ellis para poder, né, consultar, assim, se aconselhar amorosamente com ele. E você pensando toda a formação do Ellis, isso é muito interessante. Então é um tema que às vezes a gente fala assim, nossa, é tão comum, mas a sensação que eu tenho é que parece que as pessoas não estão preparadas didaticamente, teoricamente, praticamente para pensar na atuação Uhum. do terapeuta cognitivo, né, do terapeuta racional emotivo, para a dependência amorosa. Então, o tema, ele surge pensando na emoção não saudável dos ciúmes, mas também como elaboração de um plano terapêutico, que é o que o livro compõe, é a premissa do livro, elaborar um protocolo, porque enquanto terapias cognitivas, a TREC é a primeira, ela traz a Uhum. ideia da gente construir um protocolo de intervenção que eu e a Andresa pensamos juntos para a época. A Andresa foi, né, a pessoa que Coautora. Uhum. autora do capítulo, que a gente elaborou essa ideia, então, de intervenção, de protocolo de intervenção em TREC para dependência amorosa. Então, esse foi um capítulo muito rico, muito gostoso de ser escrito. Tem ainda muita coisa, né, que seria interessante também ter incluído. Então, talvez, assim, ainda tem muita coisa para a gente pesquisar sobre esse tema. Sim. Quando você estava falando da coisa do não ter muito volume, né, de material, eu fico pensando que assim, até a própria carência de material faz a gente não ter uma escuta qualificada, né, uma escuta trabalhada para identificar isso. Né? Quando a gente conversou, você me disse que 80, 90% dos teus pacientes têm essa temática. Eu levei isso para reflexão. Falei, será que isso está acontecendo na minha clínica e de fato eu não estou vendo? Né? O quanto que é interessante a gente ter o tema também a nossa escuta como terapeuta, ela vai se qualificando para identificar. Muito, muito interessante. E aí, então, vamos, já que a gente tem tempo aqui, falar um pouquinho sobre o que seria isso, assim, como é que surge isso. Aí, uma dúvida que ficou para mim seria a questão de a história do desenvolvimento da pessoa, né, tem a ver com o fato dela entrar, talvez, num ciclo aí de dependência amorosa? Tem alguma coisa a ver?
Então, mano, essa sua pergunta ela é muito interessante. Porque quando a gente fala. É que especificamente nós estamos falando da dependência amorosa, né? Enquanto casal. Uhum, Mas a dependência amorosa, ela não precisa necessariamente ser somente de casal. Pode ser familiar também, tá? uhum, Ou de amizades mesmo. Quantas vezes eu não vejo relatos de pacientes que falam, ai, porque a fulana, ela tá deixando de ser minha amiga, ela nunca mais vai ser minha amiga. Ela tá com uma nova pessoa, uma nova amiga que ela conheceu no emprego, né? Eu tô com ciúmes dela, porque ela tá fazendo isso comigo. Então é muito interessante esse tema, porque ele é um pouco mais abrangente do que a gente imagina. Só que a gente sempre tem a ideia uhum, de atribuir ele a relacionamentos amorosos, né, propriamente dito. uhum, Então, quando a gente pensa nessa dependência amorosa, a gente tem que pensar e levar em consideração, sim, a construção do sujeito. Até porque quando a gente vai pensar sobre as crenças irracionais que o próprio Albert Ellis diz, né, Mar, uhum, não tem como a gente negar os construtos de experiências de aprendizagem que esse sujeito tem na infância, na adolescência, no dia a dia dele, porque as crianças elas também vão mudando, elas vão se transformando com o passar dos anos. Mas essas primeiras experiências desse sujeito com, né, seus familiares, com seus pais, com o ambiente propriamente dito, ele traz uma forte aprendizagem para determinar quem é esse sujeito enquanto relação, né? Como que eu uhum, me relaciono com essas pessoas? Então, se esse sujeito, se esse indivíduo, essa pessoa tem um modelo de relação muito possessivo, de muito apego, né? Aqueles uhum, tipos de pessoas que são muito apegadas aos outros. E aí não conseguem estabelecer de vínculos de segurança. Porque quando você pensa na dependência amorosa, as pessoas normalmente, uma das consequências comportamentais que elas mais têm é a insegurança. Não sei se você já uhum, reparou nisso, por conta desses filmes. Então, esse modelo de construção, né, o modelo de indivíduo ao longo da história, ele compõe sim os modelos internos de como eu me relaciono com as pessoas, né? uhum, Quais crenças que eu tenho por trás disso, atrás das relações humanas, que me fazem sempre generalizar para as relações, seja ela amorosa, seja de amizade, seja às vezes de, né, de filho para pai ou de pai para os filhos. Então não tem como a gente negar que as primeiras experiências, o desenvolvimento humano, ele não faça parte de como você se relaciona com as pessoas. Principalmente porque a forma como que você vai enxergar, né, dentro da nossa tríade, o uhum, relacionamento comigo mesmo, com o outro mundo, com o nosso futuro. Isso tudo vai trazendo ideias de construtos para a gente desenvolver crenças racionais ou irracionais. uhum, É muito interessante. Até pensando no construto, né, Mara? Depois a gente falando um pouco de amor, de ciúmes. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas, vídeos, às vezes, com os meus pacientes. E uma vez, há um tempo atrás, eu estava com os meus sobrinhos no cinema, antes pandemia, tá? E eu estava assistindo um desenho, e a hora que eu comecei a ver a temática do desenho, a conclusão de desfecho, que desenho é esse? Como Treinar o Seu Dragão 3, ele aborda especificamente as relações amorosas, no caso era o Soluço com o Banguela, né, que são os personagens, uhum, que é o sentimento do amor. E é a definição do que é um amor não patológico, que é um amor saudável. Mas inicialmente o Soluço ele apresenta toda a ideia do ciúmes patológico por perder aquele amigo, né? E ter a uhum, ideia daquele amor mais patológico, de dependência. Então você vai vendo como foi construído, até pelo filme, né? E o desenho, a relação do Soluço com o Banguela. Então, quando às vezes a gente utiliza essas, né, metáforas, os vídeos com os pacientes mesmo falam, nossa, mas todas as minhas relações foram construídas em cima desse sentimento negativo, não saudável. uhum, Eu vejo o mundo dessa forma, onde eu estou tendo, né,
perda se eu não tenho aquela pessoa. Então, aí quando você vai buscando investigar as relações, aí, o histórico de vida desse paciente, o desenvolvimento dele tem toda uma relação com a dependência amorosa. Muito interessante quando você traz isso para não ficar preso só na relação romântica, né? Sim. O quanto que às vezes a pessoa vai trazer isso em outras áreas da vida e também na relação romântica, né? E o modelo acho muito interessante. Pensando ainda dentro dessa temática, a gente pode relacionar esses ciúmes patológicos, né, dependência amorosa, a algum quadro clínico específico, algum tipo de transtorno, ou não, você não enxerga a relação? Na verdade, o que eu já percebi ao longo da minha atuação, até tem algumas pesquisas que trazem, né, os relacionamentos, o transtorno de personalidade dependente com perfis de dependência amorosa, mas eu percebi uma curiosidade muito interessante, mas atendendo paciente borderline. Uhum. Os border, eles têm um perfil e eles têm muita queixa Uhum. de relações, né? Porque é a maior dificuldade deles, as relações humanas. E as relações são sempre de dependência amorosa. São sempre relações dicotômicas envolvidas pelo ciúmes patológico e de Uhum. ideias e crenças irracionais, assim, totalmente distorcidas das relações humanas. Então, quando a gente pensa nas patologias, é muito comum você visualizar nos transtornos de personalidades, né, afetivos mais dependentes, a dependência amorosa. Uhum. Então, assim, mas até agora, há um tempo atrás eu estava lendo um artigo que estava trazendo agora para a nova definição do DSM, dos manuais diagnósticos, a dependência amorosa como uma patologia própria. Interessante. Sim, Uhum. então isso é muito rico, né? Vamos ver como que isso vai se desenvolver, porque agora a gente vai poder diagnosticar as pessoas dependentes amorosas. Sim. Então, assim, é interessante para você se pensar a dependência, né? Mas é muito comum também, em casos de dependência, Mar, você encontrar comorbidades, né? Às Uhum. vezes você vai ver pacientes com transtornos, alguns transtornos ansiosos associados, talvez uma TAG, ou obsessivo compulsivo. Depressão também é comum você visualizar, né? Até na literatura, a literatura também relata um pouco Uhum. de é muito, até colegas psiquiatras falam, né, Orlando, nossa, esse paciente está muito depressivo, e aí quando você vai investigar a causa, o humor daquele paciente, é às vezes em decorrência de um término, né, de um fim de Uhum. relação, ou uma relação que foi extremamente abusiva e que traz esse humor depressivo, então, para o nosso paciente, né, para o nosso cliente. Então, tem a ver, quando você fala da questão da insegurança, né? Talvez transtornos ansiosos, a coisa da perda, do término, né? Da desqualificação também, que pode acontecer em relacionamentos abusivos. Interessantíssimo. É, o que a gente pode pensar, assim, que a TREC, pensando principalmente nas crianças irracionais, né? Quais que estariam, talvez, aparecendo com mais frequência nesse público? O que você enxerga? O que você pode contribuir com a gente? Até para Parece, apurar o nosso escuta, né? parece que são tantas, mas assim, Aham. e, é muito comum, por conta quando você pensa na emoção de ciúmes patológico, os ciúmes não saudáveis, é muito comum você ouvir o paciente falar assim, eu vou perder ele, ou vou Uhum. perder ela, né? Eu já não sou uma pessoa mais interessante, então eu vou ser Uhum. infeliz por conta de não ter ele nessa relação, né? Não vou conseguir viver se eu perdê-lo ou perdê-la. São crenças que às vezes você fala, nossa, são rígidas, né? São Uhum. demanda bem E exigentes realistas, né? Aham. e realistas também, né? Eu lembro muito de um caso de dependência amorosa, ele também estava envolvido com luto, mas a paciente me relatava, eu não sou ninguém sem essa pessoa, o que eu faço da minha vida agora, eu não vou conseguir sobreviver, eu acho que é melhor eu morrer já que eu não tenho mais, Uhum. por conta dessas ideias distorcidas, dessas relações de apego. Então, quando você pensa em dependência amorosa,
os ciúmes especificamente é muito comum. Uhum. Essa ideia, né? E é uma coisa bem interessante, né, mas não sei se você tem essa sensação quando a gente pensa na Trek. Uhum. Normalmente tem algumas emoções que elas têm cadeias de reações nos indivíduos muito parecidas, mas você tem que estar com uma escuta muito afiada para você saber diferenciar da onde é isso, né? Que crença que é, se é por conta daquela emoção mesmo ou não. Porque às vezes você Uhum. facilmente confunde, por exemplo, o ciúmes patológico com a inveja ou com a raiva, Uhum. porque eles são sempre designados para o outro, né? Mas Uhum. uma das coisas que eu gosto muito de pensar quando eu vou avaliar as crenças irracionais do meu paciente, nessa escuta, pensando no ciúmes patológico, é para onde está direcionado isso, né? Quando esse Uhum. paciente ele está falando desse outro, ele está falando de que ele vai ficar vulnerável, de que ele vai perder se ele não estiver nessa relação. Então, quando você começa a perceber que não estar naquela relação ou não estar com aquele outro, eu fico vulnerável, eu fico inseguro, eu estou falando basicamente do ciúmes patológico, né? Porque eu preciso Uhum. apoiado naquele outro para conseguir, né, sobreviver, ter uma qualidade de vida dentro da ideia, né, desses pacientes. Então é muito importante você perceber às vezes, porque assim, vem uma cadeia às vezes de pensamento. Sim. Às vezes você está pensando nesse paciente, você está perguntando, mas qual que é a ideia por trás disso? O paciente vai relatar para você isso por ciúmes, mas ele já começa. Porque aquela fulana é uma desgraçada, ela é uma safada sem vergonha, ela tá querendo catar o que é meu, né? Uhum. Eu não gosto dela, ela tem cara de falsa, ela tem cara de, né, de puta, de biscate, que às vezes os pacientes relatam isso. Não sei nem se eu posso falar essas palavras na live. Acho que Já foi, né? já foi. Já foi. A aceitação incondicional de você, mas Agora já foi, gente. Perdão. É, já falei coisas estranhas aqui, fica então tranquilo. tá bom. Então a gente está aqui. Então é comum os pacientes, às vezes, trazerem associações de cadeias, né? Que é o que a gente chama das metas emoções, né? O que está Uhum. antecedendo ao quê? E essa escuta, ela estar afiada, ela é importante. Mas para você saber se essa dependência, ela só está sendo regida pelos ciúmes, Uhum. ou se tem outras emoções também por trás. E é muito comum ter outras emoções. Sim. Só colocando assim, eu acho que a coisa dos ciúmes, né, é muito curioso quando a gente, de alguma forma, está atendendo o paciente e você coloca aqui, na verdade, que ele está sentindo ciúmes, né? Talvez não seja raiva, não seja inveja. A Negação pessoa, às total. vezes, tenta, né? Ciúmes, né? Eu não tenho ciúmes dele, eu dele, né? Aí você vai ver, E como assim? eu acho engraçado porque o ciúmes ele tem uma coisa do cuidado, né? O quanto que a gente é obrigado praticamente, né, a aprender espanhol também. Então, o quanto que ciúmes em espanhol é celos, né? Que é a coisa do zelo. Então, eu vou ter zelo, eu vou ter cuidado, vou proteger aquilo que é meu, né? Então, quanto que entender que eu dedicar carinho, cuidado, proteção, amor é importante, desde que eu não coloque determinadas condições, né? Tipo, tem que ser meu para sempre, né? Ninguém pode atacar aquilo que é meu, ninguém pode ameaçar aquela relação que eu tenho, né? Que aí já configuraria uma coisa mais patológica, né? Eu acho que aí tentando te colocar uma pergunta de assim, o que seria um ciúme saudável, né? Porque às vezes a gente fica falando só do não saudável, né? O que seria de fato um ciúme não patológico? Então, isso é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente pensa Uhum. na TREC e o ciúme, ele é uma emoção negativa. Mas na TREC, Uhum. essa concepção quantitativa, ela também traz as ideias das emoções qualitativas também, né? Então, Uhum. quando você pensa no ciúme saudável, ele está muito mais voltado para essa ideia que você coloca mesmo. É do zelo, é do cuidado. Ele até pode vir com alguma movimentação de querer cuidar o outro, mas eu nunca tenho a sensação de estar prendendo e sufocando o outro. Porque o ciúme Uhum. patológico, propriamente dito, ele é uma emoção que quando a gente vai diagnosticar na TCC propriamente dito, a gente fala muito de frequência, né, de Uhum. comportamentos, né, as presenças e que tipos de comportamento. O ciúmes patológico ele tem uma característica
E é muito comum dos pacientes. Por exemplo, checar mensagens a toda hora do parceiro, né? Uhum. Tem parceiros, por exemplo, assim, me dá a sua senha do WhatsApp, né? Eu quero ver o que que tem no seu São as celular. provas, né? As provas, a checagem, entende? Você Uhum. fica constantemente com aquela sensação de que a qualquer momento o outro está perdendo você, que você está perdendo o outro, né? Então, são comportamentos repetitivos, assim, constantemente. De checagem, de querer saber aonde vai, com quem vai, ou, por exemplo, de controle sobre o outro, né? Você não vai com seus amigos ver futebol. Então é muito comum esses comportamentos de posse, de querer ter controle sobre o outro. E normalmente o que as pessoas... Porque você atende tanto o dependente, né? E o que Uhum. sofre a dependência. E Sim. quem sofre é o que mais fala. Eu tô num relacionamento abusivo. Eu tô num relacionamento que é sufocante. Eu não posso ser eu mesmo. Porque você... O ciúmes patológico, ele faz você muitas vezes anular aquele indivíduo enquanto ser para atender somente as suas demandas, né? Uhum. E os ciúmes que você vai ter, que é o saudável, é aqueles filmes mais assim, eu acho que eu tenho que zelar um pouquinho mais por ele, eu tenho que fazer tais coisinhas que ele vai gostar mais de mim, mas consciente de que a qualquer momento aquele outro pode virar para você e falar assim, então, Má, foi muito bom a nossa relação, eu adoro você, você é uma ótima pessoa, mas agora não faz mais sentido nós dois juntos, eu não sinto mais o mesmo. Porque os ciúmes patológico, se a pessoa coloca essa possibilidade, mas tem Nem pacientes termina de colocar a possibilidade. que não coloca, entende? Tem pacientes que se ameaçam, né? Eu Sim. até estava compartilhando com você Uhum. o último caso, até que eu estava atendendo, de dependência amorosa, desse parceiro ameaçar a minha paciente, no caso, que era parceira, com arma, revólver. Se você me abandonar, eu mato você e todo mundo aqui dentro de casa. Por conta Uhum. desse controle, desses ciúmes, e de ficar monitorando aonde você não tá com a sua chefe, você é uma mentirosa, você é uma sem vergonha, você tá Uhum. enganando pra mim, né? Porque você sempre foi desse jeito. Então, quando aparecem muitas consequências negativas e de controle, é patológico. A partir do momento em que eu só fico ali, bom, o ciúme saudável, ele é até assim interessante que às vezes ele gera um pouco de movimento na pessoa, assim, eu acho que eu preciso me cuidar mais, eu preciso Uhum. estar mais presente com essa pessoa, porque talvez senão eu vou, né, mesmo perder, mas ele não traz consequências paralisantes e com ideias irrealistas. Uhum. É avaliando, nossa, talvez o outro possa estar interessado mesmo nela, né, mas também eu não tenho tido tanto mais tão presente, né? Não Uhum. estou mais agradando, não estou fazendo mais nada para essa pessoa. Então dá uma pontinha de ciúmes de você avaliar e falar, não, eu quero estar mais presente nessa relação. Diferente do patológico que traz todas as consequências que eu descrevi para vocês, né? Sim. E eu acho muito curioso, né, o quanto que esses comportamentos disfuncionais de tentativa de controle absoluto, né, de garantir realmente que a pessoa me ame, e que demonstre e tudo mais, né, a pessoa às vezes não enxerga isso como patológico, né, ela não enxerga isso como É disfuncional. saudável, é amor de verdade. Isso é amor Sim. de verdade. Eu acho curioso, assim, quando você tem um paciente com um caso específico, por exemplo, de ansiedade, ele traz no consultório e questões relacionadas à ruminação, né, questões relacionadas a, digamos, questões, reações fisiológicas. Isso é uma reação disfuncional, ele tem consciência disso. No caso do ciúmes, não tem, né? Acho que tem um Não. pouco a ver com a questão da raiva também, né? O quanto que ele entende que isso é necessário, né? O quanto que isso precisa ser mantido para garantir realmente a questão do controle e vai provar que ele me ama, né? Ou ela. O quanto que eu acho curioso, assim, não gera uma queixa com relação ao comportamento, muito pelo contrário, que precisa ser mantida. Né? Então, e aí vem a ideias irracionais, né, Mar? Porque assim, culturalmente, a gente é cultivado até a ideia de que se você não cuida, se você não está em cima, se você não está monitorando, você não ama, né? Uhum. Que os pacientes, as pacientes relatam muito. Ah, mas se não faz isso é porque não ama. E aí tem aquela ideia generalista, né? Homem é tudo igual e mulher você sabe como é, né, Orlando?
É tudo do mesmo jeito. Então, assim, você escuta muito essas ideias irracionais, e aí, às vezes, os pacientes, quando eles se deparam com relações mais funcionais, por exemplo, as movidas, né, pela Uhum. racionalidade, eles não sabem o que fazer. Eles acham que tem alguma coisa errada com a relação, porque, assim, é algo que eu Uhum. nunca vivi, né? Porque o que a gente está Uhum. acostumado a entender e a viver é isso que é de consequência de posse. A consequência do Uhum. controle, né? Se você não tem, você não me ama. É uma prova de amor hoje em dia. Inclusive passar Sim. a senha do celular. Senha do celular, então, porque ama mesmo, né? Nossa, demais. É para casar. É para casar. Você tem... Aham. Alguém colocou aqui, acho que é K, não sei o nome, perdão, a questão da baixa autoestima com relação aos ciúmes, né? A gente sempre traz essa ideia de que na Trek a gente de fato não estimula ter uma autoestima, né? A gente normalmente tenta dar um passinho além, né, da autoaceitação. E não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, Pode como é que ser. essa questão da autoaceitação é trabalhada em casos de dependência amorosa? Até fazendo um gancho, é muito interessante, Uhum, porque eu adoro esse livro do Ellis, O Mito da Autoestima. Né? Inclusive, eu recomendo vocês lerem, gente. Infelizmente, ele não tem publicado no Brasil. Acho que tem em uhum. espanhol, né? Espanhol e inglês. Mas é uma leitura muito. Inglês tem, espanhol eu desconheço. Não, acho que também não, né? Mas acho que em Uhum, inglês tem, porque eu li ele em inglês. É muito interessante porque o Ellis, nesse livro, inclusive, ele fala, né, de que a sensação da leitura que eu tive quando o Ellis fala é que assim, é gourmetizar, né, a autoestima. Por quê, gente? Porque quando você vai trabalhar as ideias de autoestima do paciente, você coloca todas as ideias de que você tem que ter autoestima, a autoestima está no controle externo, né? Só vai ter autoestima, eu só vou ter autoestima, muita autoestima, uhum, se o outro me aceitar, né, dentro de que eu me coloque das condições que ele me estipula. E aí que entra o maior erro das nossas crenças, né? Porque quando o Ellis fala aceitação incondicional, é o autoconceito que a gente está trabalhando. É o como uhum, eu me vejo diante desse mundo. E a partir do momento, enquanto eu me aceito enquanto indivíduo, com erros e acertos, com qualidades positivas e negativas, a minha aceitação incondicional, ela não está na mão do outro. Ela está na minha uhum, mão. Então, aceitar quem eu sou parte de mim. E a partir do momento em que a gente trabalha com esse paciente, que esse nível de aceitação é dele, e isso não tem valor nenhum na mão do outro, essa aceitação incondicional, ela fica sem ser julgada. Então, quando uhum, você tem uma avaliação de si, você vai entender que você tem tanto qualidades positivas como qualidades negativas. E que uhum, isso compõe você enquanto sujeito, enquanto ser humano, e que isso é uma característica de todos os seres humanos. Então, trabalhar isso com o paciente é muito importante, Má. Por quê? Porque traz a ideia do paciente cada vez mais aceitar a si como é, e isso vai aumentando a tolerância dele em relação aos próprios erros. uhum, Aceitando, né, todas as consequências que dos próprios atos possam ter por conta de que sabendo o que tem tanto de acerto como erro enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então eu gosto muito de no consultório quebrar essa ideia de autoestima, mano, porque eu acho que essa ideia ela traz uma ideia muito distorcida e sempre atribuído para o outro, que o outro, quando o outro me avaliar bem, né, me der uhum. bons retornos e feedbacks de que eu sou bonito, de que eu sou uma boa pessoa, Quando liberar a senha do celular. né, liberar a senha do celular, eu Aham, tenho autoestima. Mas a partir do momento que eu uhum, me aceito quanto indivíduo, eu sei os meus prós e os meus contras, não está na mão do outro, está na minha. Então, a minha, né, autoaceitação, aceitação incondicional de si, está lá em cima, né? Então é muito uhum, difícil ser derrubada. E eu falo muito isso para os meus pacientes, isso é tão importante, inclusive para quando você vai estabelecer relacionamentos. Porque a partir do uhum, momento em que você tem um autoconhecimento de si, se aceita como é, o que o outro vai te estipular ou te impor muitas vezes, fica muito mais fácil de você, né, sobreviver a essas dificuldades, essas colocações das pessoas. Porque você não uhum, aceita qualquer coisa. O filtro aumenta, uhum. entende? Você tem um E você conhecimento. consegue ter uma resposta assertiva de colocar limites nas Exato, outras, né? Uhum. exato. Não sei se faz Muito, muito, sentido. muito legal. Oi? Não sei Desculpa. se fez.
A Cá foi a Para Cá. mim fez sentido. Se a Ká quiser algum comentário mais, aí você só coloca para a gente que a gente volta nesse ponto. Surgiu uma outra pergunta, na verdade, pedindo para você falar um pouquinho sobre dependência emocional e inveja. Não estava bem dentro do nosso tema. Você quer falar? Quer que eu fale? Mas se você quiser falar, fica à vontade. Hoje a live é sua. Dependência e inveja, né? Isso. Quando a gente fala a dependência emocional, propriamente dito, né, mas ela também está associado a um tipo de dependência. Mas não especificamente precisa ser só os ciúmes. Ela também pode ter tendências emocionais da inveja. Às vezes é muito comum você ver em relações crenças irracionais voltadas para a inveja, que também é uma emoção negativa não saudável. E aí que é a diferença, né? Às vezes eu falo isso para os meus pacientes, inclusive quando a gente vai psicoeducar os pacientes, ensinar eles repertório emocional, eu falo, olha, inveja, às vezes a gente fala assim, você está sentindo inveja? Meus pacientes falam assim, eu? Inveja? Eu falo, é Naturalizar um pecado é complicado. né? Inveja, Orlando, é raiva, mas não é inveja. Eu falo, não, ó, vamos pensar. E às vezes a gente vai fazendo os contrapontos, né? Eu falo, a inveja saudável, ela é muito voltada para admiração, né, Má? Por exemplo, ai, olha que legal, a Má tá com o canal aqui com todo mundo, que delícia, né? Fico tão feliz por ela. Será que um dia talvez eu consiga fazer algo assim? Talvez sim, né? Tô admirando, ela não tá me paralisando. Agora, a inveja não saudável. Eu falo para os pacientes que a feição da gente até muda. Sabe aquela mexicana que fica olhando meio que assim de fundo, parece querendo destruir o outro, né? Gorando, né? Tomara que dê tudo errado, viu? Era para estar isso acontecendo comigo, invejosa. Ela que fez isso primeiro que eu, não era para ela ter feito. Então, a inveja não saudável, ela traz muito essa ideia emocional. Então, quando você também vai trabalhar as dependências emocionais, é você ensinar os pacientes respostas emocionais mais saudáveis, né, inclusive para trabalhar a responsabilidade emocional, porque muitas consequências de comportamento são em decorrência dessas emoções negativas não saudáveis. Então, trabalhar essa dependência emocional também muitas vezes é trabalhar a inveja. Tem muitos casos específicos que você vê a inveja ali como uma emoção para a gente trabalhar e flexibilizar com o paciente, né? Às vezes, assim, vamos lá, mas que evidência que você tem, né, de que isso não vai ser benéfico para você? Por que que o outro tem tanto sucesso te incomoda? Então, a gente perguntando e investigando as consequências dessas emoções, ela é muito importante. E só querendo fazer um adendo, né? O quanto que a gente, no dia a dia, confunde as palavras, o sentido das palavras inveja e ciúmes, né? Eu, como boa fã de Sandy Júnior, tem a música, né, que ela fala do tenho inveja, e chega um momento que no refrão ela fala tenho ciúmes, mas na verdade ainda é inveja, né? Dentro da contextualização de track, e de fato no consultório a gente vê essa troca da nomeação da emoção, né? E o quanto que a psicoeducação que você está fazendo com a gente hoje, né? De deixar muito claro o que é inveja e deixar muito claro o que é o ciúmes, né? Isso de alguma forma acaba ajudando o paciente a entender e aceitar aquela emoção que de fato ele está sentindo e tentar ir para o caminho saudável da emoção, né? Acho muito interessante essa coisa do nomezinho da emoção, mas principalmente do que é a mensagem, né? De qual a função daquela emoção, que mensagem aquela emoção está trazendo para mim, né? Acho Com que todas. como você falou, é um autoconhecimento que ajuda muito, né? Não sei se a gente tem perguntas, estamos aqui com a Deia, e a gente admira muito Deia, coraçõezinhos. A Tati ela trouxe também um comentário interessante, o quanto que a autoaceitação incondicional poderia ser tema de educação infantil, né? O quanto que isso ajudaria em diversas emoções não saudáveis, né? O quanto que a gente poderia ter um trabalho muito interessante preventivo disso.
E como você falou no início, né, que o tema não é voltado só para relacionamentos românticos, mas dentro desse contexto você consegue enxergar alguns mitos conjugais, expectativas que pessoas têm de relacionamentos românticos, né, geradas e talvez potencializadoras de ciúmes patológicos. Muito, mas nossa, mais escuto dos meus pacientes, né? E é uma ideia de relacionamento, porque é uma ideia, e aí que eu falo, né? É uma ideia cultural. Uhum, Ai, se eu tô nesse relacionamento, esse relacionamento tem que ser para sempre, né? uhum, Ou seja, é aquele, sabe o que o padre fala, né? Felizes uhum, na morte, né? Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Então, os pacientes eles tratam isso muito ao pé da letra. Às vezes, ideias e mitos de que se eu não tiver em um relacionamento, por exemplo, eu não sou ninguém, eu não sou uma pessoa interessante. uhum, Se eu não tenho um relacionamento, eu não vou conseguir nada na minha vida. Então, aquela ideia do relacionamento para sempre, do relacionamento como um apoio, né? Eu brinco às vezes que até a muletinha para conquistar algo. E esse algo, às vezes, pode ser material, pode ser familiar, né? Seja desde a família ou desde uma conquista de profissão. Então, esses mitos que tem, por ideia, ou, por exemplo, ele não está respondendo as minhas mensagens, ele está me traindo. uhum, Ou ela não respondeu mais a minha mensagem com coraçãozinho e com o gatinho do emoticon com o coração nos olhos. Tem outra uhum, pessoa na parada, né? Ai, claro. Uhum, não, e é super lógico esse pensamento, entende? Assim, uhum, como, né, ele curtiu a foto da fulana de tal que eu odeio, então ele quer sair com ela. Ele não quer mais uhum, nada comigo. Entende? Então, uhum, são ideias, muitas vezes, eu falo, gente, que nível de loucura é esse? Qual que é o raciocínio lógico por trás disso? Às vezes eu pergunto para o paciente, espera lá, deixa eu acompanhar o raciocínio. Como que o fato dele ter não mandado o coraçãozinho com o gatinho significa que ele não te ama mais? Mas Orlando, ele manda todos os dias. Hoje ele não mandou. Mas uhum, será que pode ter acontecido alguma outra coisa para ele não ter mandado justo o emoticon de coraçãozinho? Então, uhum, pacientes eles não têm essas ideias de questionar esses pensamentos, né? uhum, Tem criando essas crenças muito assim, automaticamente. É uma uhum, ideia e aquela ideia, ela não é uma suposição, ela é uma uhum, exigência, ela é uma demanda, né? Então, se uhum. eu pensei, logo vai acontecer daquela forma. Então, Sim, isso e está acontecendo, inclusive. está acontecendo. Ele está me traindo. Inclusive, ele está me respondendo o WhatsApp dela, né? Uhum, É ela que ele está interessado, ou é ele o outro que ela está interessado, né? Então, essas uhum, ideias de mitos são das mais absurdas possíveis, né? O fato dele querer ir jogar futebol com os amigos dele significa que ele está me traindo, entende, Orlando? Porque, assim, uhum, não estão correndo atrás de bola, né? Deve ter um iate lá cheio de mulher, entende? E que todo mundo uhum, vai se pegar, né? Mas qual que é a ideia lógica? Não. uhum, Então tem muitos mitos, mas acerca dos relacionamentos amorosos, de como, né, eles se dão, ou se o outro não sente ciúmes de mim, é porque ele não me ama e ele tem. uhum, Entende? É uma outra que ele ama, não sou eu. Eu não sou uhum. interessante. E você estava falando isso, né? Eu acho super. O que eu acho mais interessante na proposta de intervenção da TREC é que, assim, pode parecer estranho, mas a gente prepara o paciente, inclusive, para ela ser traída, né? Para ela aprender a lidar, ela ou ele, perdão, o indivíduo aprender a lidar com uma possível traição, né? Eu acho que o mais interessante para mim é que assim, a TREC ela é uma terapia realista e a gente pode não ser o mundo ideal, mas traições existem. E de fato pode ser que aquele alerta realmente onde a fumaça fogo, né? Talvez ali tenha acontecendo alguma coisa e se a gente não trabalha esses ciúmes patológicos, né, vai num nível, a reação quando ela descobre essa possível traição, né, vai num nível tão, tão grande que a gente não sabe o que a pessoa é capaz de fazer. Então, até mesmo prepará-la para o pior cenário, né, prepará-lo para o pior cenário, para uma possível traição, um possível término, né, e de fato, olha, eu não quero nem ficar com ninguém,
mas também não quero seguir com você. Né? Eu acho que isso daí também ajuda o paciente a entender que somos indivíduos autônomos. Né? Tem um livro do Ellis, eu não lembro qual foi, mas ele deixa isso muito claro, né? De que a pessoa que tem comportamentos ligados a ciúmes não saudáveis, né? Acaba, às vezes, dando um tiro no próprio pé, né? Sufocando tanto que o que ela menos quer, né, acaba acontecendo, que é o fim do relacionamento. Então, é interessante esse ponto de que existem outros tipos de consequências do que manter o meu relacionamento. Né? Às vezes, a parceira, o parceiro pode simplesmente decidir, falar, realmente eu não quero seguir. E aí, todo aquele comportamento que ela teve buscando a garantia, não garante nada. Então, acho que é um processo reflexivo interessante para propor. Até porque, né, Maia, eu não sei você, Uhum. mas eu gosto muito dessa fala do Ellis. E aí, quando você fala nas TCCs, propriamente dito, a TREC é a única que prepara mesmo. Eu brinco, né? Não é para chuva, para garoa, é para tempestade. Então, se vir uma garoa, eu já estou acostumado, né? Mas é muito interessante quando você trabalha com o paciente essa ideia. Mas vamos pensar, aí se devia de fato você for traída. Você Uhum. nasceu nesse relacionamento, você precisa desse relacionamento, o que significa estar atrás desse relacionamento? Uhum. Então, questionar isso com o nosso paciente é de suma importância na TREC, fazendo as técnicas, né? Eu gosto muito de trabalhar com a imaginação racional emotiva, porque a gente vai fazendo aquele paciente vivenciar aquela situação, inclusive para preparar, e depois vamos pensar em emoções alternativas mais saudáveis. E Uhum. como que você se sentiria diante disso? Então, quando você pensa na TREC, eu sempre falo para os meus pacientes, o precursor, o Ellis, ele fala de duas verdades que são regras e leis absolutas para todos os seres humanos, que é 100% de fato e aplicável a todos eles. A primeira é a morte. Todo mundo morre, eu, você, qualquer pessoa. E a segunda é que na vida é tudo probabilidade, cabe você aumentar aquilo de acontecer ou diminuir. Então, o fato de você Uhum. fazer tudo isso pode até ser que aumente o outro querer ficar com você, mas não é uma garantia de 100% que você vai ter essa relação para sempre. Em algum Uhum. momento, outras coisas podem mudar e aquele outro não querer mais estar com você. Uhum. Anotado aqui as duas frases. Ah, tem a Renata trouxe aqui, né, o quanto que o paciente catastrofiza uma crença irracional, né? Mas que se tem uma crença irracional, por definição no ciúmes, também é a catastrofização, né? Com certeza. Eu acho que você vê as três, né, na demanda, Sim, né? A, sim, sim, sim. você percebe claramente, se eu não tiver num relacionamento, eu não vou sobreviver porque é insuportável. É horrível quando ele não me responde o WhatsApp na hora. Porque passou um Uhum, minuto, Orlando. Ele estava online. Por que ele não me respondeu? Com quem que ele está conversando? uhum, Entende? Então, assim, são ideias extremamente catastróficas, irracionais, né? Pouco avaliadas e intolerantes. Então, quando uhum, você vê as crenças irracionais, você vai ver os núcleos nos pacientes funcionando muito bem. A intolerância, a frustração, a própria catastrofização e uma avaliação global, assim, nem um pouco modesta, né? Totalmente uhum. distorcida e Da real. pessoa e dos outros, né? Sim. Uma vez eu atendi um paciente com um caso bem crítico, né, com relação à dependência amorosa, e eu estava justamente tentando fazer uma psicoeducação, né, e aí eu dei como exemplo, eu falei, eu posso estar te atendendo agora, e nesse exato minuto, meu marido pode estar me traindo. Mas acabou a sessão. Ele não estava mais conseguindo se conectar, e ele falando, vai na sua casa, não tem problema, a gente encerra a sessão. Eu falei, não, eu só estou dando um exemplo. Aí ele, não, mas será que, né? E a coisa foi aumentando e de fato foi uma sessão. Depois a gente riu, ele conseguiu entender, né, que o fato de eu estar ali, de fato, poderia fazer com que o meu marido estivesse livre para fazer o que ele bem entendesse. Né? Nada que eu fizesse ia garantir que ele não fizesse. Mas, de alguma forma, como você falou, eu estou tentando aumentar a minha probabilidade de não ser traída. Né? Mas, Não é uma e garantia.
E se de alguma forma eu realmente desconfiar ou pegá-lo numa possível traição, também é um comportamento assertivo meu, é sentar, conversar, de repente terminar a relação ou repactuar algumas coisas, né? É que eu acho que quando a gente fala muito de aceitação incondicional com pacientes que trazem muita coisa de ciúme patológico, me passam a impressão de que eles, num primeiro momento, ouvem como eu tenho que aceitar tudo, né? Eu não posso ter uma resposta assertiva, não posso colocar limites, né? Então, acho que eu só trouxe esse caso que, além dele ter sido interessante assim, no setting terapêutico, o quanto que a ideia de aceitação, num primeiro momento, parece que eu preciso ser passiva, eu preciso me submeter a tudo, né? E é justamente o contrário que a gente quer. A gente quer desenvolver autonomia, aceitação, mas principalmente assertividade. Com certeza, mas eu acho que a palavrinha também que complementa, que eu sempre falo para os meus pacientes, é a reciprocidade e o contrato. Uhum, uhum, Porque fica muito aquelas ideias, às vezes, mas ele não devia, mas eu falo, pera lá, só para eu entender. Vocês conversar, Orlando, isso é natural de relacionamento. Isso não se uhum, pode fazer. Mas espera lá, uhum, na relação de vocês, o que pode e o que não se pode, foi conversado, foi dialogado, né? uhum, O que foi permitido ou o que não foi. Porque hoje em dia, né, as relações elas mudaram muito. Eu tenho pacientes, relatos, que eles falam de relacionamentos poliamor, entende? uhum, Aonde, para eles, Orlando, para mim funciona. Para o meu e para o meu parceiro, a gente tem relacionamento aberto, né, sexual, enfim, mas amorosamente, afetivamente, é só nós dois. Mas sexualmente, a uhum, gente sabe que tem essa abertura. Então, eu acho que o relacionamento, muito que eu falo com os pacientes, o que está sendo recíproco, né? Não significa que você tem que ser submisso a tudo que é imposto ao outro, mas você também não tem o direito de sair agredindo, gritando, uhum, brigando por algo que vocês não dialogaram sobre. Então, acho que a uhum, primeira coisa que a gente trabalha em relacionamentos de dependências amorosas também é a comunicação assertiva. Como eu vou uhum. levar essa mensagem para o meu parceiro, para minha parceira, de uma forma que ele entenda, que eu não ofenda, mas eu também não me reprima e não deixe de colocar o meu ponto de vista. Sim. É a coisa da não dependência, né? Exato. Eu tenho autonomia para me posicionar, para mostrar o que é importante para mim nesse relacionamento, mas eu também tenho que estar pronto para caso isso não aconteça. Né? Entender que os meus comportamentos disfuncionais não vão fazer com que o meu parceiro, né, vá reagir da forma que eu espero. Estou mandando vários corações aqui para você, vários carinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está indo para os minutos finais, temos 7 minutos e o Instagram ele derruba a gente mesmo. Eu queria trazer uma frase que está no capítulo de vocês e eu achei muito bonita. Né? O amor verdadeiro produz vida e leva a pessoa à felicidade e à realização. Eu achei essa frase muito singela e eu acho que é importante, né? A gente falar, como eu falei antes, a gente fala muito das emoções não saudáveis, né? E encontrar uma frase dessa, sem dúvida, mexe com a gente, né? O tal do amor verdadeiro. Nossa, mas você sabe que quando a gente a gente estava pensando no capítulo, a gente falava da dependência amorosa, a gente falou dos ciúmes, né? Mas a gente falou assim, bom, dependência amorosa também envolve uma outra emoção que é algo que tem que ser trabalhado com os pacientes, que é o amor, né? E aí Uhum, uma das grandes coisas, os meus alunos me conhecem, que eu faço essas perguntas provocativas para eles, inclusive, né? O que é o amor? Porque a gente fica pensando nessa definição, né? Às vezes os próprios eu pergunto, mas você já foi amado? O paciente, ele para. Ele fica numa uhum, reflexão e fala, nossa, não sei. Eu acho que não, né? uhum, Aí, até quando a gente pensa nessas definições, a gente foi buscar as primeiras definições do amor. O próprio Plutão, Sócrates trazem ideias para a gente daquele do banquete divino, né? Ele faz essa uhum, analogia. Por quê? Porque o amor verdadeiro, quando a gente pega na definição da filosofia propriamente dita, ele é libertador, porque eu sei os meus limites, eu sei o que eu preciso, mas eu sei colocar as minhas necessidades também, né, respeitando as uhum, necessidades do outro. Então, o uhum, amor
ele está muito naquela ideia de não aprisionar, de entender e compreender que talvez se o outro não quiser estar mais naquela relação, não é porque ele não me ama. O amor ele se transforma de uma outra forma. Não é mais talvez o amor enquanto casal, mas como uma amizade. Então, cultivar e amor verdadeiro, quando a gente traz essa definição, também é a aceitação incondicional do outro. De saber que aquele outro também não é perfeito, que também tem os defeitos, as qualidades dele, reconhecer isso e saber utilizar isso de uma maneira que não machuque o outro e não se machuque. Então, trabalhar com o paciente essa ideia do amor, de construção, de cumplicidade, né? Essa ideia mais positiva e saudável é muito importante, porque normalmente o amor patológico está muito associado pela paixão, né? A gente confunde muito fácil a paixão, que a paixão é aquela coisa toda movida, né? Sofrência. Quente, as borboletinhas no estômago. Então é muito importante a gente pensar isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente vai se relacionar, a gente leva sempre 3 coisas em consideração, Mar. A primeira delas é a paixão, que é a química, né, visual. Deu química visual, pronto, começou ali já uma história. A partir do momento em que eu me relaciono com aquela pessoa, eu vou avaliar sempre as éticas, né? As coisas em comuns daquela pessoa. Então, são a segunda questão que eu levo em consideração. E, por último, princípios éticos e morais. Porque a própria literatura fala isso, né? As relações mais duradouras e que mais se complementam e que dão certo é quando respeitam esses 3 princípios. Aquela ideia de amores, que os opostos se atraem, tem uma probabilidade altíssima de não dar certo as relações. Né? E a gente está vendo índice aí altíssimos de divórcio. Sim. Na quarentena, então. Nem Amigo, faltam 3 minutinhos. O pessoal está pedindo aqui mais 1 hora de bate-papo. Acho que é um tema que a gente espera aqui horas, né? dá para Mas falar. acho que só mostra o quanto que é interessante e o quanto que é necessário, talvez, a gente falar sobre isso, né? A gente, como terapeuta, trabalhar mais a nossa escuta para esse tipo de tema, que deve estar muito mais presente na nossa clínica do que a gente imagina. Mas queria te dar esses minutinhos finais para você fazer uma conclusão, deixar uma mensagem. Quando estiver acabando, eu vou fazendo contagem regressiva aqui. Meus queridos, muito obrigado por esse sábado, né? Adorei estar aqui na live com vocês. Márcia, obrigado pelo convite. Sempre que você precisar, conte comigo, venho com o maior prazer. Você sabe a paixão que eu tenho por essa teoria, né? Eu espero ter passado pelo menos um gostinho, um pouquinho dela. Eu acho que o que eu falo para vocês é vejam mais, né? Pesquisem mais sobre a dependência amorosa. A gente está precisando muito disso para a gente todas as relações humanas, principalmente nesse momento de pandemia. Não tem como a gente não falar de dependência amorosa, de relacionamentos, né? Tá cada vez mais comum. E vamos flexibilizar as nossas crenças, né, pessoal? Vamos mudar essas crenças irracionais, mudar algumas construções que a gente tem sobre as relações humanas para a gente ficar mais saudável e a vida mais leve de ser levada, tá? Então, a minha ideia, a minha mensagem, basicamente, é essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito gostoso. E quem quiser saber mais, entra em contato, ou qualquer coisa faz a leitura do livro, do capítulo, né, Mar? Eu acho que é super válido. Sim, sempre faço a propaganda dele, né? É da editora Sinopse, né? O capítulo, se não me engano, é 11. É o 7. É o 7. 7. Andresa. Um beijo, Andresa. Obrigado por fazer isso comigo. Queria te agradecer demais, demais, demais por estar aqui com a gente. Acho que vai ter repeteco, se depender do público. Em breve estaremos juntos de novo. E acho realmente assim, os ciúmes como uma emoção social, talvez a gente dá muito mais atenção para as emoções básicas, né? As emoções universais. E não aparece o ciúmes. Então, acho que precisamos mostrá-lo que ele existe, que ele está aí, fortalecendo alguns relacionamentos, mas também colocando em risco, destruindo outras relações, né? Sejam elas românticas, sejam elas de amizade, parentais. E está na hora mesmo da gente começar a dar um zoom mais para isso. Pessoal, queria agradecer muito a presença de todo mundo. Professor Orlando, como sempre, arrasando
né? Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E daqui a 20 segundos o Instagram derruba a gente sem dó nem piedade. Mas a casa está sempre aberta para você. Obrigado, meu amor. Um bom final de semana, gente. Bom descanso. Trek. Beijos!